Oi, turma. Hoje é a nossa aula 2 de sistema endócrino. Vocês vão me ver sempre nessa janelinha aqui. E eu espero que vocês aproveitem. Como eu trouxe na primeira aula, gostaria de estar lembrando a turma que essa aula foi especialmente preparada para vocês do curso de biotecnologia, nesse momento de distanciamento social. E eu peço com muito, assim, cuidado para que vocês não compartilhem essa aula com ninguém, nem publiquem essa aula. Como eu disse, ela foi feita exclusivamente para vocês. Bom, a gente vai estar falando de sistema endócrino, né? E como nós já vimos na primeira aula, eu dividi o sistema endócrino em 5 grandes temas, e hoje a gente vai estar trabalhando o tema da tireoide e metabolismo de cálcio. Nesse primeiro momento, nós vamos falar da tireoide, e depois, numa segunda aula gravada, nós vamos falar sobre o papel da tireoide no metabolismo do cálcio e também como é regulada a calcemia no organismo. Muito bem, então falando da tireoide, né? Tireoide, ela produz hormônios que têm uma capacidade de regular a síntese proteica, porque atuam diretamente na transcrição de genes. Os hormônios da tireoide são produzidos então nessa glândula, que é constituída por 2 lobos que são interligados por um istmo. Eu vou mostrar uma figura já já para vocês verem. A tireoide ele é constituída por um conjunto grande de folículos tireoidianos onde os hormônios são produzidos. Então, nessa foto, dá para ver, então, num desenho, né, essa glândula tireoide, ela tem esse nome, tireoide, porque ela fica exatamente na parte da frente de uma cartilagem denominada tireoidea. E aqui uma foto, né, da glândula mesmo, né, da estrutura anatômica da tireoide, e toda a musculatura aqui do pescoço. Diferentemente das demais glândulas endócrinas, a glândula tireoide ela pode ser inspecionada clinicamente com muita facilidade por apalpação. Então, o clínico ele tem condições de, por apalpação, verificar o tamanho da glândula. É possível também identificar a presença de estruturas como nódulos, por exemplo, né? Muito bem, essa figura então aqui acima à direita mostra a glândula tireoide, né, o esquema da glândula tireoide, que é uma glândula muito irrigada, ela recebe uma irrigação sanguínea bastante grande, já que esses hormônios da tireoide são produzidos continuamente, né, e precisam ser distribuídos para o organismo. Aqui é um esquema, né, do arranjo da glândula em estruturas foliculares. Se a gente pegar um pedacinho, né, desses folículos e observar na histologia, a gente vai ver que elas são formadas por uma camada, esses folículos são formados por uma camada de células, então uma monocamada, e são preenchidos internamente por uma substância, na verdade por um material coloidal. Bom, as células da tireoide, então, como eu mostrei no esquema, são células grandes, cuboides, são circundadas por uma membrana basal, formam uma camada única, né? E tem os seus lúmens, né, preenchidos com os hormônios tireoides, né, produzidos pela tireoide, que são armazenadas na forma de coloides, como eu mencionei. E aqui embaixo, a gente tem uma figura de uma mulher que tem uma patologia na tireoide, que é o bócio endêmico, com grande aumento da tireoide, como vocês podem ver aqui, né? E aqui, no esquema de cima, mostrando essa monocamada, nessa camada de células epiteliais da tireoide, e aqui
o coloide, onde os hormônios são armazenados. No caso dessa pessoa, né, com bócio endêmico, existe uma hipertrofia da glândula, aumento do tamanho dessas células, né, e uma deficiência na produção do hormônio. Bom, esses hormônios, né, eles são produzidos de uma maneira muito específica, com uma incorporação de um composto inorgânico que é o iodo, que vão formar, então, com a conjugação da tiroglobulina com o iodo, as iodotironinas, que são de dois tipos, a tiroxina, que é o hormônio conhecido como T4, que é o pró-hormônio, e a triodotironina, que é o hormônio T3, que é a forma ativa do hormônio tiroidiano. Para que isso aconteça, essas células epiteliais, né, dos folículos tiroidianos precisam captar o iodeto, né, então o iodo na forma iônica, armazenar nessa glândula, né, vai ocorrer uma oxidação e a incorporação do iodeto na tirosina, e há um agrupamento de moléculas formando T4 e T3, né, conforme eu vou mostrar na figura a seguir. Bom, então aqui novamente a gente tem as células do folículo tiroidiano, uma monocamada, né, aqui o coloide, onde são armazenados os dois tipos de hormônios, a tiroxina, que é o T4 que tem 4 iodos, e a triodotirorina, que é o T3, que tem 3 iodos na sua molécula. Bom, então a tirosina, ela se liga primeiramente ao iodeto, por meio da catalisação por uma enzima, que é o iodinase, formando então uma monoiodotirosina ou duas ligações de iodeto, uma diiodotirosina. E aí a gente tem uma outra enzima, que é a peroxidase, que vai reunir uma mono com uma di, formando o T3, ou 2 diiodotirosina, formando o T4. Ambas sínteses acontecem, né? Só que a proporção ela é diferente, há uma proporção maior de T4 que T3, já que o hormônio circulante é o T4, ele vai ser convertido ao T3 nas células-alvo, como a gente vai falar já já. Essa figura ela mostra a captação do iodeto por essas células tiroidianas, do folículo tiroidiano, né? Então, o iodeto ele chega pela corrente sanguínea, né? Ele então, absorvido pelas células por um mecanismo de cotransporte com o sódio, e aí depois ele é lançado para a região coloidal, onde vai acontecer então a síntese dos hormônios por meio de um transportador. Esse transportador é a pendrina, né, que vai então não só transportar através da membrana, mas ele também é importante para carregar esse iodeto para a membrana apical, para que o iodeto possa ser transportado e direcionado à substância coloidal. Para que ocorra a síntese de T3 e T4, então é fundamental, essencial a presença de iodeto e por isso a necessidade diária de iodeto na dieta. A falta de iodo na dieta vai produzir uma forma de hipotiroidismo que é conhecido como bócio endêmico, conforme eu já mostrei a figura, mas eu volto a falar um pouquinho mais disso lá na frente. Bom, então, esses hormônios, eles são glicoproteicos, né, porque eles têm uma estrutura, né, de base, que é a tiroglobulina, onde ocorrerá essa ligação do iodeto à tirosina, e esse processo é chamado de organificação do iodo, né? Então o iodo se torna orgânico com a incorporação da tiroglobulina, ou da tirosina, ou ao contrário, ele pode ser também chamado de iodação, quando a gente está se referindo à incorporação do iodo na tirosina. Bom, como eu já disse, né, são produzidos T3 e T4 numa proporção maior de T4, para cada um T3 são 10 T4 produzidos, né? E os hormônios, eles vão ser armazenados, né, em
lisossomos, onde as proteases vão liberar a parte proteica dessa estrutura para que T3 e T4 possam ser liberados pelas células foliculares e encaminhados para a corrente sanguínea. Então aqui a gente tem um esquema mostrando um folículo tiroidiano. Então note uma camada celular, né? Essas células vão então captar, né, o iodeto que chega à tireoide pelo sangue. Esse iodeto ele é lançado para a região coloidal, e aí por meio daqueles dois conjuntos de enzimas, né, esse iodeto vai ser incorporado à tireoglobulina, e depois há então a combinação, né, de monos com tirosinas, produzindo o T3 e o T4. Esses T3 e T4 ainda estão ligados à tireoglobulina, né? São armazenados dessa forma nessa região coloidal, e aí quando há o estímulo das glândulas tiroidianas a liberarem T3 e T4, isso se dá por meio do estímulo por TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, a região proteica dessas moléculas clivada, eliminada, de maneira que T3 e T4 possam ser lançados, então, na corrente sanguínea. Esse esquema, ele mostra um pouquinho mais de detalhes, né, dessa síntese. Então, aqui a incorporação do iodeto, transportado por meio da pendrina até a região coloidal, e aí por meio, né, das duas reações enzimáticas, há então a formação de T3 e T4, que permanecem ligados à tireoglobulina. Essa estrutura toda, ela é captada por essas células por meio de um processo de fagocitose. Essas moléculas, então, são mantidas dentro das células tiroidianas, né, em vesículas, até que o estímulo para a liberação dos hormônios chegue às células por meio do TSH, e aí a incorporação de lisossomos com as proteases nessas vesículas, clivando a parte proteica, que é reaproveitada depois, né, e liberando T3 e T4 na corrente sanguínea. Muito bem, como é que se dá a regulação dessa liberação hormonal? São dois hormônios que fazem essa regulação. O TRH, que é um hormônio que é secretado pelo hipotálamo e que vai controlar a liberação do hormônio adeno-hipofisário, que é o TSH. O TSH, por sua vez, é liberado pela adeno-hipófise e vai agir em receptores próprios nas células tiroidianas. E o mecanismo de regulação hormonal se dá por um feedback negativo, a gente já viu o feedback na primeira aula, né? Então, quanto maiores as concentrações de T3 e T4, menores vão ser as concentrações de TRH e TSH. Quando essas concentrações de T3 e T4 diminuem, né, há um aumento de TRH que leva a um aumento de TSH. O TSH, então, como eu disse, né, uma vez estimulada a sua liberação pelo TRH, a adeno-hipófise libera TSH e o TSH vai agir na célula da tireoide, né, do folículo tiroidiano. Existe um receptor próprio para TSH nessas células. Uma vez que ocorre o acoplamento TSH e receptor, aumenta os níveis de AMP cíclico e aí, em decorrência disso, há uma série de sinalizações intracelulares, entre elas o aumento dos níveis de cálcio intracelular, a ativação de fosfoinositidídeos e também um aumento em alguns fatores de crescimento. Nessas células da tireoide, então, vai acontecer um conjunto muito grande de respostas, que podem ser divididas em duas categorias. As respostas que vão levar ao crescimento da glândula e também as respostas que vão levar à produção dos hormônios. E esses dois eventos, eles são independentes entre si, né? Então, eles podem acontecer independentemente. Então, quando ocorre esse aumento, né, desses sinalizadores intracelulares, vai estimular, então, a síntese de um determinado conjunto de proteínas, então ativação de DNA, RNA, proteínas e fosfolipídios,
aumento no tamanho das células, aumento no número das células e formação do folículo e produção, inclusive, de coloide. Isso vai levar a um crescimento da glândula tiroidiana. E, ao mesmo tempo, né, vai ocorrer um aumento na captura de iodeto, aumento naquelas reações que vão levar à produção de T3 e T4, e também, né, da própria clivagem da tiroglobulina para liberação do T3 e T4, e também vão estar aumentadas várias reações que vão gerar energia para que essa energia possa ser utilizada para os eventos celulares. Tudo isso vai culminar com a síntese de hormônio. Então, de novo, são dois conjuntos de reações que vão acontecer na célula tiroidiana, uma que leva ao crescimento da glândula tireoidiana e outra que leva à produção dos hormônios, e esses dois eventos são independentes entre si. Bom, uma vez então liberado T3 e T4, né, esses aumentos de T3 e T4 na corrente sanguínea vão, por feedback negativo, reduzir a liberação de TRH pelo hipotálamo e consequente de TSH pela ADN-hipófise, inibindo a liberação de mais ou a produção de mais T3 e T4. Quando o T3 e T4 diminuem, aumenta o estímulo para a liberação de TRH e TSH. Muito bem. Então, aqui está mostrando uma figurinha, né? Um videozinho, um esquemazinho, né? Mostrando essa regulação. TRH, que leva à liberação de TSH, que leva à produção dos hormônios tiroidianos. Muito bom. Uma vez esses hormônios tiroidianos na corrente sanguínea, eles vão inibir a liberação de TRH e TSH. Muito bem, então essa figura mostra, né, um esquema com esse feedback, né, com uma nova informação aqui. Vocês sabem que para produzir T3 e T4 é fundamental a presença de iodeto. Então, se os níveis de iodeto estão adequados, né, o estímulo de TRH vai levar à liberação de TSH pela ADN-hipófise, que vai estimular a tireoide, com a presença de iodeto em concentrações adequadas de T3 e T4. T3 e T4, então, vão causar o feedback negativo da liberação dos hormônios hipotalâmicos e hipofisários. Muito bem. No entanto, se não tivermos os níveis de iodeto adequados, então a gente tem uma baixa quantidade de iodeto na corrente sanguínea, a produção de T3 e T4 vai estar diminuída. Muito bem. Se tem uma concentração diminuída, vai ocorrer um feedback negativo reduzido. Isso vai manter os níveis de TRH e TSH elevados, estimulando as glândulas tireoides. Muito bem. Entre aqueles dois efeitos que o TSH causa na tireoide, somente o crescimento da glândula vai estar acontecendo. O outro, que é a síntese de hormônios, não vai estar acontecendo de uma maneira adequada. Por quê? Pela ausência de iodeto ou pela deficiência de iodeto. E isso vai gerar um aumento da glândula, que é a hipertrofia da glândula, que é o que vai produzir o bócio endêmico. Né? Então, aqui é o feedback novamente para mostrar para vocês que ele só acontece, enfim, normalmente com a presença de iodeto, senão o que vai acontecer é a glândula ser hiperestimulada, né? E isso vai levar à hipertrofia. Então, com o iodeto deficiente, né? TRH produz TSH, que vai induzir a hipertrofia da glândula, que é o que causa o bócio endêmico, como vai mostrar aqui a figurinha. Como é que a gente resolve isso? Com as concentrações de iodeto plasmático sendo restabelecidos, induzindo, né, ou incluindo, perdão, iodeto na dieta. E é por isso que há bastante tempo, né, tem uma regulamentação para incluir iodeto no sal de cozinha, para evitar, então, essa deficiência de iodeto na alimentação. Em algumas regiões, né, no mundo, isso ainda não é feito, então os índices de
bócio endêmico ainda são elevados. No Brasil, eles já quase não existem. E aqui, novamente, a figura, né, de uma mulher com um bócio endêmico. Em vários países asiáticos, isso ainda é muito comum. Ok. Então, basta, para corrigir o bócio endêmico, basta incluir na dieta iodeto, né? No Brasil, isso é feito com o sal de cozinha, que ele já é iodado. Vários outros alimentos são ricos em iodeto, né? Por exemplo, a maior parte dos alimentos provenientes do mar, então alimentos marinhos, né? Eles são ricos em iodeto. Vários legumes e verduras também, né? Couve de Bruxelas, couve-flor, brócolis, várias castanhas, elas também são, gema de ovo, também ricos em iodeto. Muito bem, o que T3 e T4 fazem nas células-alvo? Elas vão, são hormônios que, como eu disse na primeira aula, são hormônios que atravessam a membrana plasmática da célula-alvo, vai agir no interior da célula em receptores nucleares. Então, eles são levados ao núcleo e vão interagir com o DNA e vão estimular ou inibir a transcrição de RNAs, levando uma síntese diferencial de proteínas, dependendo da célula-alvo, né? Então, cada célula-alvo vai ter um conjunto de proteínas sendo regulado pelos hormônios tireoidianos. Então, aqui está mostrando, né, o T4, entra na célula, dentro da célula ele é convertido ao hormônio ativo que é o T3, perdendo um iodeto, vai agir então no seu receptor nuclear, induzindo, né, essa síntese de proteínas específicas para o tecido-alvo, né? Entre elas, aumento da atividade da sódio-potássio ATPase, aumento da atividade mitocondrial e de enzimas respiratórias. Várias outras enzimas e proteínas também têm a sua regulação modificada. Essas respostas vão levar a um aumento no consumo de oxigênio e um aumento na taxa metabólica da célula-alvo. Isso vai requerer na célula-alvo de um aumento no consumo de oxigênio, né? Então, de distribuição de oxigênio. Isso vai levar a um aumento no débito cardíaco e na ventilação para prover esse tecido-alvo desse oxigênio necessário para essa síntese proteica. Além disso, de substratos, né, provenientes da dieta, na mobilização de carboidratos, proteínas e gorduras endógenas. E a taxa metabólica aumentada vai também exigir, né, vai gerar, né, em consequência, um aumento na produção de gás carbônico. Isso pode mudar o pH dos líquidos corporais, aumento da ventilação para eliminar esse excesso de gás carbônico, aumento de produtos nitrogenados, aumento da função renal por conta disso, e uma redução na massa muscular e no tecido adiposo que vão gerar, né, essa matéria necessária, que é o substrato necessário para essa síntese acontecer nessas células. E tudo isso gera um aumento de temperatura, né, então uma termogênese e, consequentemente, uma sudorese, embora a perda hídrica ela seja imperceptível. Bom, uma coisa importante de mencionar é que os hormônios tireoidianos, eles nunca circulam sozinhos, eles estão sempre circulando, tanto no plasma quanto dentro da célula, acoplados a proteínas. Tá? Então, a gente tem proteínas transportadoras dos hormônios tireoidianos no sangue, assim como proteínas transportadoras dos hormônios tireoidianos no citoplasma. Bom, qual que é a importância dos hormônios tireoidianos no desenvolvimento ósseo? Bom, o T3 e o T4, né, porque ele é depois transformado em T3, né, eles são fundamentais para o crescimento de uma maneira geral, né, eles que vão gerar essa síntese proteica importante, junto com o hormônio de crescimento, que vai propiciar a renovação tecidual, né, e síntese de proteínas. O T3 ele estimula também o crescimento linear, né, o desenvolvimento e a maturação dos ossos. Ele age direto nas células cartilaginosas, nos condrócitos, da placa óssea, né, induzindo esse crescimento, ativando, né, um aumento nos níveis de fatores de crescimento e também a remodelagem do osso maduro.
T3 também, né, faz com que ocorra uma elevação nos níveis de hormônio de crescimento e os dois, então, possam atuar de uma maneira bem efetiva no crescimento e maturação óssea. O T3 ele promove um funcionamento normal na musculatura esquelética, relacionado com a regulação e produção da armazenagem da energia necessária para a atividade muscular, né? Aumenta a amplitude e velocidade dos reflexos, o estado de alerta e vigília, a responsividade a estímulos, a capacidade de memorização e aprendizagem. Então, vários dos aspectos cognitivos são muito dependentes dos hormônios tiroidianos. Além disso, também regulam a função reprodutiva, tanto em homens quanto mulheres, né? E no caso das mulheres gestantes, na ausência de níveis adequados de T3, podem levar, inclusive, à perda fetal. Aqui a gente tem uma figura ilustrando bem a importância, né, dos hormônios tiroidianos na formação óssea. Isso aqui é um caso, né, a gente tem aqui dois indivíduos, né? Esse indivíduo da esquerda é uma criança de 6 anos normal, né, com um funcionamento tiroidiano normal, e aqui à direita um jovem de 17 anos que apresenta um hipotiroidismo congênito. Então vejam, eles têm, inclusive o jovem de 17 anos tem uma estatura menor, né? E aqui a gente tem a radiografia da mão do menino de 6 anos de idade, mostrando o crescimento normal ósseo, e aqui do jovem de 17 anos, mostrando aqui, inclusive, que as epífise ainda não fecharam devido a esse crescimento ósseo diminuído pelo mau funcionamento da tireoide e ausência dos níveis adequados de T3. Bom, então os hormônios tiroidianos eles vão estimular, né, uma série de funções metabólicas e aumento de consumo de oxigênio nos tecidos-alvo, né, e são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento corporal e cerebral. Os hormônios tiroidianos vão agir em células-alvo, né, dentro dessas células, né, se ligam então a esses receptores intracelulares e vão estimular a atividade de promotores gênicos que vão levar à síntese diferenciada de proteínas. Existem, então, uma série de disfunções, né, na secreção dos hormônios tiroidianos, né? Quando a produção está acima do normal, a gente chama de hipertiroidismo funcional, né? Que vai levar a um aumento no metabolismo basal, um aumento na frequência cardíaca, um aumento na frequência respiratória. Por conta dessa taxa metabólica aumentada, uma queda no peso corporal e também uma intolerância ao calor. Além de disfunções psíquicas, como ansiedade, paranoia, fobias, labilidade emocional e hipercinesia, que é um aumento nessa atividade motora, uma agitação. Já uma função abaixo do normal, né, ele é considerado como hipotiroidismo funcional, né, vai levar a uma queda no metabolismo basal, um aumento no peso corporal e a intolerância ao frio. O excesso de hormônios tiroidianos em adultos aumenta o consumo de oxigênio, aumenta a produção de calor, aumenta o consumo da reserva energética e por isso causa diminuição no peso, na massa corpórea, causa perda de cálcio ósseo, levando a uma fraqueza óssea e também uma fraqueza muscular esquelética. Já a deficiência de hormônios tiroidianos vai afetar o desenvolvimento do sistema nervoso central, podendo levar inclusive a uma patologia conhecida como cretinismo, retarda o crescimento de criança, retarda o fechamento das epífises ósseas, como eu mostrei naquela radiografia anterior, diminui a função mental, lentificando a função mental, levando inclusive a uma deficiência severa cognitiva e diminui a mobilização energética, que pode levar a um aumento no peso corporal, pode levar também ao coma e à morte. Alguns exemplos, né, desses distúrbios, embora a gente vá aprofundar muito mais isso na próxima disciplina, né, que é a farmacologia. Começando com o hipertiroidismo, né, um exemplo de hipertiroidismo é a doença de Graves, é uma doença considerada autoimune,
ela leva a uma hiperprodução dos hormônios tiroidianos por conta de um estímulo aumentado da tireoide por imunoglobulinas que se ligam ao receptor de TSH. Não é o próprio TSH, são essas imunoglobulinas que se ligam a esses receptores e com isso há um aumento da produção dos hormônios até que leva à destruição das glândulas. Atinge 2% da população. A incidência, ela ocorre na terceira e quarta décadas da vida, ou seja, de 30 a 40 anos de idade. É mais comum em mulheres que em homens, 10 mulheres para cada homem apresenta doença de Graves, né? E o quadro pode progredir para um hipotiroidismo, porque há uma destruição dessas células tiroidianas, e aí então inicia-se com um hipertiroidismo funcional, mas depois há uma queda na produção dos hormônios, porque as glândulas passam a não funcionar adequadamente mais. A doença de Graves, como está aqui, né, ela tem um quadro muito característico desses olhos saltados, né? Uma hiperatividade, nervosismo, ansiedade, inquietação, intolerância ao calor, insônia, aumento da frequência nas evacuações, labilidade emocionais, ou seja, o humor fica variando o tempo inteiro, alterações menstruais nas mulheres ainda, né, com ciclos menstruais, e pode exacerbar na gestação e após o parto. Qual é o tratamento? Em mulheres com idade reprodutiva, né, se inibe a glândula com um fármaco que é o metimazol. A gente, como eu disse, vai falar um pouco mais disso na farmacologia. E nas mulheres que não estão mais em fase reprodutiva, ou seja, não desejam mais engravidar, e também em homens, normalmente o que se faz é a ablação da glândula tireoide usando o iodo radioativo. O iodo radioativo vai se incorporar nas células tiroidianas e a radiação vai matando e destruindo essas células. Então, a partir disso, né, ou da própria cirurgia onde é removida a glândula tireoidiana, o indivíduo precisa passar a fazer reposição hormonal. Bom, esse foi um caso de hipertireoidismo, né? Algumas situações de hipotireoidismo, né? Então, uma delas é a síndrome clínica, que é decorrente da deficiência do hormônio tireoidiano, acomete também maior parte das mulheres que homens, também numa faixa de próxima aos 40 anos de idade, onde ocorre a destruição da tireoide, tendo acontecido, né, às vezes por uma questão de a presença de tumores, né, ou a própria remoção, né, da tireoide por cirurgia, ou, como no caso anterior, a destruição da tireoide por meio da iodo radioativo. No caso, né, desse hipotiroidismo, né, na forma leve, os sintomas eles são inespecíficos e podem inclusive passar desapercebidos, né? Mas quando eles começam a evoluir para moderados, né, começam a ser observados fraqueza, letargia, déficit cognitivo, dores nas articulações, que são as artralgias, prisão de ventre, que é a constipação, aumento no peso corpóreo, e no caso das mulheres, ciclos anovulatórios. O outro, né, o exemplo que eu já havia mencionado, né, de disfunção com hipotiroidismo é o cretinismo. Aqui a gente tem 4 indivíduos, os 4 indivíduos têm a faixa etária entre 15 a 20 anos de idade. Esse aqui atrás é um indivíduo com funcionamento normal da tireoide e aqui 3 indivíduos que apresentam esse hipotiroidismo com nanismo que leva ao cretinismo, que é não só uma diminuição na estatura, diminuição no crescimento de maneira geral, mas também afetando o desenvolvimento cognitivo. E o hipotireoidismo secundário, que é aquele causado por deficiência de iodo na dieta, como a gente já falou, né? Que se acontecer na criança pode levar a um déficit cognitivo importante, mas no adulto ele vai levar ao bócio endêmico principalmente, e a gente já viu que ele pode ser corrigido com a introdução de iodo na alimentação.
Muito bem, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu me coloco para tirar as dúvidas que forem necessárias. Vocês podem se comunicar por meio do próprio Aprender, né? Mandando as suas dúvidas e eu estou à disposição. Fiquem bem, cuidem-se muito.